Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1 digital, na sua telinha. Estamos também na plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas, nos nossos canais também. E eu quero convidar você que ainda não baixou o aplicativo da NTV e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. Agradecendo também a nossa enorme audiência para você que acompanha a nossa programação através do nosso site. 31 anos ao seu lado, a NTV e o Mais Saúde feito para vocês, junto com vocês. Antes de eu trazer aqui a nossa pauta, as nossas convidadas de hoje para lá de especiais, eu quero agradecer mais uma vez a Lourdinha e a família da Polo Floricultura, sempre embelezando aqui o nosso programa. Forte abraço para todo o pessoal lá da Polo Floricultura. Daqui a pouquinho a gente traz imagens do nosso arranjo que a Lourdinha caprichou e trouxe aqui para o nosso programa. Tá bom? Mas de antemão, o meu agradecimento a todo o pessoal, a Polo Floricultura, que fica tradicionalmente na Major Gotti, no coração de Patos de Minas. Bom, Mais Saúde está no ar. E aqui, como eu costumo dizer, vamos fazer jus ao nosso bordão. Aqui você já sabe, o consultório está aberto, participe, porque a consulta é grátis. Estamos recebendo hoje no nosso programa a Chayene Araújo, que é psicóloga, e também a Kênia Rivani, que é fonoaudióloga, e a gente vai falar de um assunto muito importante para toda a população mundial, mas principalmente os brasileiros, né, que mais mata no nosso Brasil. Infelizmente, os números apontam isso. A gente vai falar sobre o AVC. No próximo dia 29 é o dia de prevenção, né, contra o AVC. E a gente vai falar com quem tem autoridade no assunto, com quem sabe realmente explanar e tirar a dúvida de você aí do outro lado da tela, tá bom? Chayene, é isso, um dia importante. É importante ter um dia para a gente repensar, ver políticas públicas sobre isso. Isso, David. O dia 29, ele é dedicado ao AVC, né? O dia de prevenção do AVC. É uma data muito importante que precisa ser falada, acho que é pouco conhecida, né? E a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai falar aqui no programa como uma imprensa séria, respeitada, a gente tem que trazer esses assuntos aqui e discutir para toda a nossa sociedade. Bom, a Kênia Rivani, é isso, um dia importante para a gente alertar a nossa população. Com certeza, David. E como você falou mesmo, né? O AVC tem sido uma causa de mortalidade no Brasil, a primeira causa. Até pouco tempo, era a segunda causa de mortalidade. E no ano de 2022, infelizmente, assumiu o campeão, né? Agora é a primeira causa de mortalidade. E quando não tem essa morte, ela traz uma incapacidade para o indivíduo. E já era anteriormente considerada a principal causa de incapacidade, que quando o AVC acomete a pessoa, normalmente deixa a pessoa com algumas incapacidades, alguns mais e outros menos. E a gente vai abordar esse tema importante, que a gente vai falar sobre o acolhimento, né? A rede de apoio para quem passou isso, para quem tem, né, casos na família e bem próximo. É importante a gente trazer dicas com o especialista, para quem realmente sabe do que está falando. Mas, de fato, meninas, o que é o AVC? Então, o AVC é uma lesão neurológica, uma lesão do nosso cérebro, né? O acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame. E ele acontece por a diminuição ou uma interrupção brusca do fluxo sanguíneo no nosso cérebro. E por que mudou o derrame? O pessoal conhecia mesmo antigamente como o derrame. Qual que foi? Passou a ser um termo técnico, né? Que nem todo AVC é derrame. Alguns são isquêmicos. Existe outros tipos de AVC? Quais são? São dois tipos de AVC, né? O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. E o AVC, ele dá sinais, existem sintomas de que ele vai acontecer, ele vai acometer na pessoa? Existem esses tópicos, esses alertas? Tem os sinais de quando está acontecendo, né? Conta aí para o pessoal de casa, é importante a gente falar sobre isso. Tem até uma orientação, né, que se chama SAMU.
A pessoa, quando é acometida de AVC, normalmente, ela tem alguns sinais no corpo. Um é o sorriso. Tem uma alteração do hemiface. Então, a gente pede para a pessoa sorrir. E, normalmente, tem um lado que mexe e o outro não mexe. Então, a gente percebe uma assimetria facial. O outro, a gente pede para a pessoa abraçar, que a gente nota uma alteração de mobilidade corporal. Então, a gente pede para ela movimentar os braços. E a gente observa ou uma fraqueza ou um tremor de algum dos lados. Pode ser braço e também o hemicorpo inteiro. O outro é a música, onde a gente pede para a pessoa falar, que pode perceber alteração na fala, alteração na voz ou mesmo confusão daquela pessoa. Ela não consegue compreender ou ela não consegue comunicar-se. Talvez. E todo pode complementar, fica à vontade. Talvez pedir, quando você pede para essa pessoa cantar uma música ou falar uma frase, talvez ela não vai conseguir falar, vai tentar falar e não vai sair, ou vai confundir as palavras. Tá, e quando esse paciente, né, essa pessoa dá esses sinais, tem como utilizar algo como em forma de prevenção? Então, existe a prevenção? Esses sinais já liga uma luzinha de alerta. Tem que ir imediatamente para um centro de saúde, né? Tanto que o final é o SAMU. Já liga urgentemente para emergência ou vá diretamente para um centro de saúde. Muito bem. Mais alguns sinais que você lembra, Chayane? Mas para recapitular esses, né? Quando a gente lembra de SAMU, né? Que são os critérios que vai usar para saber se a pessoa está tendo um AVC. E esses sinais, David, a gente pode perceber isso em qualquer pessoa, né? Às vezes a gente está no supermercado, pode ver a pessoa com algum desses sinais, em casa. Então, né? O S, que é o sorriso, o A de abraço, o M da música ou frase, né? E o U de urgência, né? Que já é para chamar o SAMU ou levar a pessoa para o hospital, para a UPA. Existe algum manuseio, alguma técnica que pode ser usada para diminuir entre o intervalo, né, do socorro até o paciente? David, fazer esse socorro, levar esse paciente para o hospital o mais rápido possível. Depois do AVC, quando acontece o AVC, cada minuto ali, cada hora é importante, né? Quanto menos tempo esse paciente receber o socorro, maior as chances de menos sequelas, né? O tempo a favor da vida, né? Isso. Nós recebemos recentemente aqui no nosso programa um socorrista e ele deixou bem claro isso, a importância, né, da rapidez nesse atendimento, do primeiro contato com o paciente. Sim. E todas as pessoas que são acometidas pelo AVC ficam com sequelas? Todas? Então, aí depende muito da É reversível, não é reversível? Da urgência do atendimento. Ah, sim. Né? Então, quando foi um atendimento urgente e o médico prestou um atendimento rápido naquele caso, pode ter uma diminuição grande das sequelas. Então, daí a importância do tempo. Tá, e essas sequelas, Chayane, vocês fiquem à vontade, que são duas especialistas aqui que sabem tudo sobre o assunto. Vocês ficam à vontade para vocês irem conversando. Só complementando dessa parte do socorro, o prazo bacana, um prazo bom, seria de até 4 horas para receber esse socorro, no máximo, né? Para ter o mínimo ali de sequelas. E quando a gente fala 4 horas, o pessoal de casa deve falar, mas 4 horas dá tempo. Mas às vezes a pessoa está numa localidade distante, numa zona rural, né? A pessoa tá sozinha, até chegar ao SAMU. Não percebeu a alteração. Numa viagem, numa estrada. Ou ignora os primeiros sinais, né? Sim. E a gente já teve paciente que falou que ficou a semana inteira sentindo o braço dormente. E não deu bola para aquele sinal. E aí no sábado teve uma sequela grande, né? Porque esperou muito tempo. A dormência é um dos sinais. Também. Quando a gente fala em abraço, a gente vê sensibilidade, diminuição de força também. Olha, e falando dos números, segundo os estudos, 11 pessoas morrem por hora
Sim. por hora no nosso Brasil. É um número altamente infeliz, né? Muito, muito alto isso. E são dados do ano passado. Sim. Os dados mais atuais que a gente tem. E se for ver, são uma pessoa a cada 4 tem AVC a partir dos 25 anos de idade. Era sobre isso que eu ia te perguntar. Qual que é a idade que está mais propícia a isso, ao AVC? Ou qualquer idade? Qualquer idade pode acontecer o AVC. Crianças também? Também, sim. Pode ter AVC em crianças. Mas a fase que está sendo mais crítica atualmente é a partir dos 25 anos de idade. E existe algum estudo devido ao quê? Tem as questões que já levam à propensão do AVC, né? O uso do álcool, o uso do cigarro, sedentarismo, algumas doenças de base, né? Como cardiopatia, diabetes. São doenças ou são alterações do corpo que podem levar a ter o AVC. Eu vou falar com a Chayane mais específico, né? A saúde mental está relacionada também ao acometimento do AVC? Tipo o estresse? Sim. David, talvez um pouco direta e indiretamente, né? O estresse, algumas questões psíquicas podem influenciar, né, no AVC. Por exemplo, vamos pensar um paciente que está num nível de estresse extremo e isso está trazendo uma alteração da pressão arterial, né? Pode. E as pessoas até falam sobre isso, como por exemplo, estou muito estressado, vou dar um AVC. Cuidado, não estressa, que senão você vai ter um AVC. Inclusive temos pacientes de sequelas, com sequelas bastante graves acentuadas, né? Que foram por causa de estresse. E é mais ou menos nessa faixa etária, nessa faixa de idade? Então, David, pode acometer qualquer idade, né? Até um tempo atrás, o fator de risco idade era acima de 65 anos. Hoje já baixou para 50. Mas, igual a Kênia disse, né, a partir dos 25 hoje já é um risco. Porque a opinião de vocês, agora algo bem peculiar, não sei se existe, particular na verdade, se existe dados ou estudos sobre isso. Por que diminuiu a faixa de idade? Devido ao estresse, devido a essas doenças psíquicas que estão aí em alta cada vez, surgindo cada vez mais doenças e acometendo aí os jovens? É algo complicado da gente falar, David, que demandaria uma pesquisa, né, para observar e ter certeza de 60 anos para 25... diminuiu bastante. Algo aconteceu nesse intervalo, né? E vocês têm alguma opinião sobre isso? A gente pensa como um todo, claro que não é cientificamente comprovado. Sim, claro, é opinião, avaliação de vocês. Que a gente pode ter de que se mudaram os hábitos alimentares, né? Hoje em dia o sedentarismo está muito presente. Vamos pensar nas questões de alimentação. Hoje em dia é pedir um iFood, uma coisa, pedir em casa. Então hoje a preocupação talvez com a saúde esteja um pouco menor e os hábitos estão menos saudáveis, até pela correria do dia a dia. Muito bem, falando de prevenção, espera só um minutinho, você aí do outro lado, não sai daí não, que a gente volta no segundo bloco falando sobre esse assunto. É rapidinho, é um giro rapidinho e a gente volta já já. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente traz aí o nosso break. Então, vou aproveitar esse assunto. Vamos falar. A gente está falando de um assunto importante. O pessoal de casa adora quando a gente fala sobre alimentação. A alimentação influencia realmente? Claro, falando em prevenção, David, a alimentação é um fator interessantíssimo de prevenção, né? Ter hábitos de alimentação saudáveis é um fator, assim, imprescindível mesmo. Como falar alimentação, vamos jogar mais assim pro popular, pessoal do outro lado entender. É a gordura, de fato, ela faz mal? Sim. Ela contribui para o fatores AVC. De risco do AVC é a obesidade, né? O sobrepeso e a obesidade. Então, se alimentar bem, fazer exercício físico, cuidar da saúde mesmo, cuidar da saúde mental, ter
cuidados com pressão arterial, com os índices glicêmicos, isso tudo é muito São exames importante periódicos para prevenir o AVC. Ter consultas periódicas, né? Fazer um check-up ali sempre, isso tudo é muito importante. Muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com o nosso bate-papo. Agora sim, está na hora do nosso rápido intervalo e o Mais Saúde volta já já aqui na telinha da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV, no canal 8.1 Digital, Facebook, no nosso site e também através do aplicativo. Participe com a gente, mande aí a sua pergunta para o nosso WhatsApp, daqui a pouquinho vai aparecer aí na sua tela. E hoje a gente está falando sobre AVC. No próximo dia 29 é o Dia Mundial de Prevenção contra o AVC. E a gente foi para o nosso intervalo falando sobre a importância da vida saudável, de uma qualidade de vida, principalmente da nossa alimentação. Vamos falar também sobre o alcoolismo. Ele contribui para o AVC? Sim, o uso de bebida, o uso de cigarro, o uso de drogas, ele é um fator de risco muito importante, né, para o AVC. Muito bem, tá bom, vamos lá mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando com a gente. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a Polo Floricultura, a Lourdinha e toda a família lá da Polo Floricultura. Olha que belíssimo esse arranjo enfeitando aqui o nosso programa, contribuindo para o Mais Saúde de hoje. É um arranjo de mini Zamioculca. Zamioculca é isso, aos amantes aí, ó, de arranjos naturais, artificiais, você vai encontrar na Polo Floricultura. Agora sim, o endereço aí na tela, na Major Gotti, coração da cidade, e o telefone, dá uma passadinha lá para você conferir esses arranjos e outro mais. Falando de AVC, depois do acometimento, como é que funciona a reabilitação? A reabilitação, ela demanda uma equipe, né? A gente precisa do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, do fonoaudiólogo. Então, é uma nutricionista, né? Que a gente falou muito da questão da alimentação saudável. Então, toda uma equipe integrada trabalhando em prol do paciente, para minimizar as sequelas e possibilitar uma capacitação para esse paciente a lidar com essa nova condição. E na sua especialidade, que é a fono, no que você ajuda ali, o que acontece com a pessoa acometida pelo AVC? Então, no AVC, da área de fono, a gente pode ter alteração na comunicação oral, né? Então, a pessoa pode ter uma dificuldade para compreender o que é falado e também para se expressar oralmente, tanto na fala quanto na escrita. Ela pode ter uma dificuldade para comunicar-se na produção daquela fala. Então, ele sabe o que ele quer falar, ele tem aquela consciência, mas ele não consegue articular a fala para se comunicar. E também tem a questão da alimentação, que o AVC também pode gerar uma dificuldade para a pessoa se alimentar. Então, a pessoa tem muitos engasgos, que pode ocasionar uma desnutrição, ocasionar pneumonias. Então, a gente também reabilita a comunicação, adequando a melhor textura ou trabalhando algumas manobras protetivas para minimizar dificuldades. E ter uma qualidade de vida melhor. Com certeza, essa é a nossa prioridade, a qualidade e um dos fatores importantes, até está na nossa pauta, é sobre o acolhimento, né? A rede de apoio. Chayne, é muito importante. Eu acredito em todas as doenças, a família, os amigos, o nosso círculo, o nosso convívio, ele é de suma importância. Mas a família, para quem tem alguém com AVC ali, a família é mais do que importante. Sim. David, vou trazer o viés da psicologia. O pós-AVC, essa recuperação, essa reabilitação é um momento muito delicado para esse paciente. Provavelmente é um paciente que era totalmente ativo, que era independente, e ele passa a ser dependente, ele passa a ter uma limitação de várias coisas, pode ser do físico, né? Pode ser do braço, perna, a fala, a dificuldade de alimentação. A vida dele vai mudar, né? De fato, vai mudar. Vai virar ali, né? Totalmente. Então, é um momento que essa pessoa realmente precisa de um apoio.
né? O apoio dos profissionais da equipe multidisciplinar e também de quem está ali do lado, do cuidador, da família, da rede de apoio ali mesmo. E o que é o papel da psicologia ali, né, nessa reabilitação? É trazer essa família, trazer esse cuidador para perto desse paciente, mostrar o que ele pode contribuir para esse paciente e também conversar, trazer um olhar para o paciente de que, mesmo que ele não retorne a ser o que ele era antes, né, ter todas as funções ali de antes, ainda existe a possibilidade de uma qualidade de vida. O que também, né, a gente fala ainda que possa, mas também pode ser revertido, né, a situação da pessoa cometida. Vai depender de cada paciente, vai depender o tempo que demorou para receber socorro, a área do cérebro que foi afetada, né? A motivação desse paciente também, né, é um diferencial. O que é importante, partir muito dele próprio, sim, né? Ele tem que querer. Sim, e o psicólogo entra muito, toda a equipe, mas o psicólogo vai bater muito nessa tecla de a motivação que ele precisa ter e a motivação que a família precisa ter também, porque não adianta talvez o paciente estar motivado e quem está do lado não ter motivação nenhuma ou desanimar aquele paciente. O tanto que é claro que todas as áreas são muito importantes, né? Como a fono, nutricionista, mas o tanto que a psicologia é importante, tanto antes, né? Contribui muito como forma de prevenção e depois como forma de recuperação. Sim, e durante os atendimentos, esse psicólogo pode trabalhar com o paciente questões de treinamentos da parte cognitiva, né? Para melhorar a memória, melhorar a fala, pode melhorar, pensar em várias questões. Uma área importante também que a gente sempre recebe aqui no programa são os fisioterapeutas, com né? certeza. Que ajudam e contribuem demais nessa questão. Bom, meninas, e vocês que estão sempre ligadas com a saúde pública, eu vou perguntar para vocês, o nosso poder público, ele está preparado nessa questão de pacientes para o AVC, a saúde pública? Sim. O SUS, a rede de apoio em casa, o postinho, vou falar postinho que o pessoal entende dessa forma. Sim, estão todos preparados, é uma rede que está integrada, né? Então, quando chega no postinho, o postinho já aciona o centro de reabilitação. Se não tem condição de ir para o centro de reabilitação, tem outros programas que dão apoio a essa família em casa. Então, tem uma integralidade, sim, dentro do SUS. Muito bem, até o SAMU, né, que faz parte do poder público, desde do atendimento. Do acolhimento inicial. Né? Mas hoje a gente está aqui para a gente bater na tecla prevenção. Dia 29 é um dia importante de prevenção. Vamos trazer mais dicas para o pessoal de casa, né, daquele puxãozinho de orelha, como forma de prevenção, numa boa alimentação, né, procurar sempre o especialista. Álcool. Fiquem à vontade, vamos dar dicas aí para o pessoal de casa. Evitar o uso de álcool e moderado, evitar o cigarro, né, que é de um grande malefício, os cuidados com as doenças de base. Então, se eu tenho hipertensão, eu tenho que ter essa pressão controlada. Se eu sei que eu sou cardiopata, eu tenho que estar em acompanhamento com o meu cardiologista e fazer uso adequado da medicação prescrita. Se eu tenho diabetes, eu também tenho que ter um controle daquela doença de base. É importantíssimo eu me cuidar, né, e eu cuidar da minha saúde. Se eu sei que eu tenho aquelas patologias, eu tenho que fazer o melhor para aquela patologia não me prejudicar. Chayane, pode complementar. A gente está aqui hoje para isso, em forma de prevenção. Nossa bandeira hoje aqui é prevenção. David, acho que o X ali, uma maneira simples, é pensar em cuidar do corpo, da cabeça, da mente, né? Cuidar da saúde mental, cuidar da saúde do corpo. Na verdade, é uma coisa só, né? Não tem como separar, porque somos um só. Mas ter momentos de descanso, ter momentos para cuidar ali do corpo, para fazer academia ou fazer outro exercício que gosta, ter momentos para relaxar, momentos com a família,
ir no médico, fazer exames, não abusar do álcool, né? Ah, não pode beber nunca mais? Não, mas não o abusar. abuso, tudo que é demais Isso, passa, tudo que né? é demais passa. Então, ter esse cuidado, ter carinho com você mesmo. O né? amor próprio. Ter amor com o corpo, carinho com o corpo. Né? Se cuidar e se amar. Vai ter Verdade. alguma ação nesse dia importante? Vocês estão sabendo de alguma ação, alguma promoção que vai acontecer? Nós faremos uma ação no nosso Bacana. centro de reabilitação, onde nós estaremos orientando as pessoas e acolhendo, né, para mais informações, que sempre tem alguém que tem alguma dúvida. Então a gente fica disponível para estar orientando, fazendo alguns exames, aferindo pressão. Então a gente vai estar fazendo um De momento forma assim. gratuita. Sim. Então vamos fazer esse chamamento, essa convocação, Chayane, para o pessoal que está acompanhando aí o nosso programa. Vamos aproveitar. Sim, É a grande oportunidade. Nós estamos organizando, né, essa ação para segunda-feira no CR2 Totó Veloso. Para quem não conhece, lá é do lado da UPA, né? No quarteirão de cima da UPA. Lá é o nosso centro de reabilitação. Que ficou fantástico. Lá Tem uma é estrutura lindo. maravilhosa. Kenny e eu trabalhamos lá, né, no período da manhã. E... Então é nessa segunda-feira, que horas? Sim, nessa segunda... O dia inteiro? O dia todo. Vamos falar que vai começar por volta das 8, mas, né... estaremos lá o dia todo. O dia todo vai ter pessoas dando orientações, conversando sobre o assunto. Nós temos uma equipe completa, Sim. né? E toda essa equipe está engajada em participar desse dia. Sim. Bacana, vai estar à disposição. Sim. Na segunda-feira. Na segunda-feira, quem quiser dar uma passadinha lá para conhecer E para quem não, espaço, pra quem não quer tirar esperar, dúvidas. não quer esperar segunda-feira, vai no postinho mais próximo de casa. Sim. E quem perceber, né, alguns desses sinais ali, desses sintomas que a gente falou, procurar o serviço de saúde o mais rápido possível, né, que seja pelo SUS, que seja particular, mas procurar o serviço de saúde, porque cada minuto ali conta. E os números que a gente tem aqui, a gente fala mais uma vez, 11 mortes por hora pelo AVC, com AVC. E outro dado importante, David, é que dessas pessoas que têm AVC, se eles se prevenissem, 90% dos casos não aconteceriam. Muito bem, Né? é Então, a prevenção. É muito importante. E ela tem um impacto muito grande, né, na ocorrência do AVC. Muito bem. Tem uma perguntinha aqui, a automedicação também pode acometer ao AVC? As pessoas que automedicam com dosagens a mais? Não é adequado, né? A automedicação nunca é indicada, porque eu posso camuflar alguma coisa que eu realmente estou sentindo e que pode ser prejudicial. E às vezes eu sinto alguma coisa, tomo um remédio, aquilo camufla e eu vou postergando. E como a gente disse, o tempo é importantíssimo. Pode levar, infelizmente, ao AVC. Bom, meninas, é um prazer recebê-las aqui no programa. O nosso tempo está esgotando, mas é isso, parabenizar pelo trabalho de vocês e pela disposição de vir aqui à Rede Aberta, ao emissora, para levar informação em forma de prevenção. Nós aqui agradecemos o espaço, David, e colocamos sempre à disposição para estar ajudando toda a comunidade. Chayane? As mesmas palavras da Kenny, agradeço, né? Estamos à disposição e espero que tenha tocado. Contribuído, pode ter certeza. Contribuído para saúde, para prevenção. E leve o nosso abraço em nome da NTV a toda a equipe lá de vocês. Agradeço. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Bom, você não sai daí não, porque no próximo bloco a gente recebe ela, Leda Rosa, que é mentora e pedagoga, e a gente vai falar da importância do diálogo, da comunicação, da oratória. Rapidinho, um rápido intervalo e o Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui no canal 8.1 na NTV, 31 anos ao seu lado, agradecendo a sua enorme audiência. Aproveita para você participar com a gente, mande aí o seu WhatsApp, porque o nosso bate-papo tá para lá de especial. A gente tem a honra, o prazer e a felicidade, o presente de receber aqui no nosso programa, ela que é mentora em oratória, Leda Rosa. Prazer conhecê-la, seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. David, é um prazer
prazer imenso estar aqui com vocês, participando do Mais Saúde e poder trazer um pouquinho sobre a questão da comunicação e oratória, que hoje é um dos grandes males aí da humanidade. É interessante que o medo de falar em público, ele é maior até do que o medo da morte. Nós vamos falar sobre os males e benefícios de uma boa comunicação. E para começar, como você disse, os males da humanidade, uma vez me lembro bem, antes de ter acesso à comunicação, ao rádio, à televisão, ao microfone de fato, eu vi, não me recordo muito aonde, quem, de que a falta de comunicação traria guerra. E a boa comunicação traria paz. É mais ou menos por aí que a gente tem nos dias atuais, nos dias de hoje? Com certeza. Tanto a realidade que nós estamos vivendo hoje. A falta de comunicação está aí com essa guerra. Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo. E trazendo aí para a nossa realidade do dia a dia. O quanto que as pessoas, no próprio ambiente familiar, às vezes por não se comunicar bem, tá todo mundo ali fechado no seu mundinho. Você vai numa casa aí, em determinados lugares, cada um tem a sua televisão no quarto, comunica aí pelo mensagem do WhatsApp e não tem esse diálogo que vai trazer aí essa relação interpessoal, essa proximidade e essa conexão entre as pessoas. Então isso é fundamental. Infelizmente, é o que nós estamos vivenciando hoje nos dias atuais. Já vou aproveitar o seu gancho, você disse de relação, a gente vai falar de relacionamento. Você citou o exemplo de uma casa, uma família. Vamos falar sobre o relacionamento, a importância da comunicação dentro da família, no relacionamento, no lar. A gente vê muitos casos, infelizmente, os números aumentando, né, de famílias largando, separando, divorciando, e às vezes só falta ali, na hora de assinar os papéis, um bom diálogo, um intermediador, e tudo se resolve. Por que isso acontece? A falta do diálogo, realmente. Às vezes a pessoa não consegue ser objetiva naquilo que ela está falando, e muitos casos, isso são realidade dos meus alunos. É interessante que 90% dos meus alunos vêm pelo profissional e depois eles vêm trazendo o quanto que o relacionamento deles melhorou em relação a isso, pela entonação de voz. Hoje nós temos aí 4 tipos de vozes, que primeiro é a voz de ouro, que é aquela voz forte, aquela pessoa que fala mais alto. Nós temos a voz de prata, que é uma voz mais professoral, aquela voz mais ali de um curso, de uma aula. A voz de bronze, que é aquela voz teatral, aquela que é utilizada em filmes. A voz de veludo, que é uma voz mais suave, quase que cantada. E desses 4 tipos de vozes, David, é interessante que o primeiro, que é a voz de ouro, e o último são muito mal interpretados. Por quê? O primeiro é aquela voz forte. Então, às vezes, a pessoa está simplesmente falando, mas por ela não conseguir entonar a sua voz, ela transmite para o outro que está bravo, que está nervoso, e isso gera ali algo que não é agradável. Mas te interrompendo rapidinho, a culpa é de quem interpreta, de quem escuta, de quem recebe a voz, ou de quem se expressa? Na realidade, aí depende. Depende muito daquilo que é dito, da forma que é dito. Nós podemos observar que nós podemos falar a mesma coisa, mas com a tonalidade de voz diferente, e isso vai trazer um significado diferente para quem está ouvindo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu lembro que quando eu estava ministrando essa aula, durante a aula, um aluno que é casado, ele falou assim, descobriu o que é o problema lá de casa. E ele chegou e foi conversar com a esposa sobre os 4 tipos de vozes, aquilo que acontecia, essa má interpretação ali. E eles melhoraram muito no relacionamento, porque começou a perceber. E qual que é o conselho para quem tem essa voz mais alta? Enquanto não aprende... É a voz de ouro. Enquanto não aprende a entonar, que é variar ali o tom, o ritmo e a velocidade, que sempre que ele for falar, principalmente quando estiver nervoso, abaixa o tom de voz. Tanto que quando você vai dar um direcionamento ali, um feedback, seja para um filho, seja para o marido, seja para um colaborador, a ideia é que você traga esse tom de voz mais baixo, porque isso não vai dar ao outro uma má interpretação daquilo que eu estou falando. Então, ter esse cuidado, ele é muito importante dentro do relacionamento. Leda, vem cá, mas todo ser humano
possui os 4 tipos de voz: a ouro, a prata, a bronze e a de veludo. E a veludo. Ou cada ser humano, cada pessoa tem o seu tom de voz já nasce com o seu tom ali, pronto, é o jeito da pessoa, não? A voz da gente, David, à medida que nós vamos envelhecendo, ela vai mudando. Então, nós podemos perpassar pelos 4 tipos de vozes, mas nós temos um de predominância. É interessante que a gente perceba qual que é o meu tom de voz e que eu aprenda a fazer essa variação do tom, do ritmo e da velocidade. Até para eu impactar melhor aquelas pessoas que estão falando comigo, para prender a atenção, para destacar o que eu quero que as pessoas lembrem com maior facilidade quando eu estou falando. Então, a entonação de voz, ela é fundamental. E ela faz parte aí da nossa comunicação não verbal. E hoje, a nossa comunicação não verbal, ela é responsável por 93% da minha comunicação. As palavras são apenas 7%. Olha que interessante. Justamente. E não é que as palavras sejam menos importantes, mas perceba aí no ambiente hoje de entrevistas de emprego, no mercado atual, quantas vezes uma pessoa que tem um currículo incrível, com pós-graduação, MBA, doutorado, vai fazer ali uma entrevista e não passa. Isso é real, hein? Sim. Isso é real. Por quê? Ele tem um domínio muito grande, mas ele não consegue expressar, e muitas das vezes a comunicação não verbal dele, que é aí o que o seu corpo está falando, o que a sua voz está falando, o que seu contato visual está falando, não conecta, não transmite. Semana passada, eu atendi alguns alunos em mentoria, alguns até empresários, empresárias, e eu trabalho muito com a questão do vídeo, para mostrar para o aluno como que ele fez, o que pode melhorar, o que ainda que ele fez bem. E eu perguntei para esses alunos: você compraria o seu produto e o seu serviço? Todos falaram que não. Porque eles não transmitem essa confiança através da comunicação não verbal. Muito bem, falando de vídeo, eu não sei se a produção está no ponto aí com os vídeos que a gente trouxe como forma de exemplo. Se tiver, produção, pode colocar aí no ar aí, acho que tem até um áudio, né? Tem. A gente vai deixar tocar aí, se tiver, pode colocar aí pra gente, que é o que você está falando, né? As pessoas usam a comunicação hoje, é importante para o relacionamento, procuram, na verdade, pelo emprego, né, para um melhor desempenho profissional, mas acaba que acarreta e influencia em outras áreas. Com certeza. Quais mais? A questão de religião. Eu tenho muitos alunos que procuram porque às vezes quer se manifestar ali na igreja que frequenta, independente de qual seja, quer ministrar ali e não consegue, tem vergonha, tem timidez, e isso acaba gerando ali o empoderamento, a segurança, e é um dos principais fatores, David, que nas primeiras aulas os alunos já relatam, essa confiança, porque eles chegam muito inseguros, muito tímidos. Então isso trabalha ali nas primeiras aulas, eles já vão ter essa confiança. Só te interrompendo rapidinho pra gente colocar aí as imagens, a produção vai colocar pra gente, pode soltar aí, ó. Tem áudio, viu? Eu entrei na faculdade, mas para entrar na faculdade tem uma longa história. Meu último trabalho, eu entrei numa farmácia, era operador de caixa, e eu tive a oportunidade de ir para um escritório, que era auxiliar financeiro. E ali eu conheci uma colega minha de trabalho, o nome dela é Lília. E ela falou assim: Juliana, por que você não faz o vestibular? Áudio, mas vocês podem perceber pelo gestual dela o quanto que ela está perdida, o quanto que ela faz movimentos curtos, o quanto que ela traz ali movimentos involuntários, que é o famoso barquinho, balançar do corpo, e isso acaba poluindo a imagem. Depois tem um vídeo sequente dela, que ela está em desenvolvimento ainda. Agora esse é o segundo vídeo. Isso, esse é o segundo vídeo. Depois da mentoria. Depois do treinamento. De quantas aulas? Esse daí, ela estava com 4 para 5 aulas. Perceba a postura dela, o quanto que melhorou. Os gestos já estão mais abertos. Não está com o áudio, mas a modulação de voz tem dela áudio. melhorou. Vamos deixar um pouquinho do áudio aí, produção? A modulação de voz dela também melhorou muito. E isso, mais ou menos 4 a 5 aulas no treinamento. Esse é mais um exemplo. Esse é mais um exemplo. Tem um vídeo antes dele
que esse aí é o depois. Esse é o depois. Então a produção vai preparando. Pode voltar pra gente aqui no estúdio. Isso. É esse aí, né? Isso. Esse Muito é o Luiz Paulo. Ele é um aluno do município de Lagoa Formosa. Eu tenho alunos de fora que vêm fazer o treinamento comigo. Ele é da zona rural. Perceba como ele cambaleia, como os braços dele estão baixos, como ele não tem segurança ao falar. Agora vamos ver esse vídeo. Vamos deixar o áudio aí. Esse mas acaba deixando de flutuar no momento, ficar rodado e ficar. Muito bem, a gente já vê que dá pra gente perceber até pela imagem, né? O áudio não tá muito bom, mas a gente percebe pelas imagens aí que já mudou. Com certeza. Esse aluno, nesse vídeo aí, ele tinha feito 2 aulas. No segundo vídeo, ele vem de Lagoa Formosa com um primo, e eles vêm todas as quartas-feiras, e a turma dele é uma turma de 5 aulas. É um treinamento que totaliza 15 horas. É interessante que no dia desse vídeo, os próprios alunos de turma brincaram com ele, que no primeiro ele tem a imagem de um menino. No segundo ele já tem a imagem de um rapaz. Foi a primeira coisa que eu notei aqui. A gente já percebe que já melhorou a postura. Diferente. Porque ele aprendeu a importância da comunicação não verbal, que é o quê? Você ocupar espaço. Quando você ocupa espaço, o que é isso, David? É você manter os ombros abertos, é você ter uma postura reta se você está de pé. Se você está da forma que nós estamos aqui, uma postura alinhada. É interessante que às vezes a pessoa fica muito perdido quando é uma apresentação sentada. O que é legal? Se você não dá pé na cadeira, você tem que sentar na ponta. Um dos pés ele tem que estar sempre de suporte no chão. Isso é real, é o que eu faço aqui. Que se tiver como abrir aí no estúdio, não sei se... agora não dá pra ver não, mas depois a gente coloca. É o que eu faço, eu chego um pouquinho mais pra frente porque eu tenho 1,60 m. É o meu caso, eu tenho 1,52 m. Não fica realmente, é real isso, gente. É real e engraçado que muitas vezes a gente sai e o pezinho a gente vai conversar. Quando eu estive na Câmara Municipal, quando eu estive vereador, acontecia muito isso. Quando eu colocava o meu pé, eu me sentia mais seguro, mais confiante. Que interessante. Para quem é ansioso, a ansiedade diminui. E qual que é a tendência se você ficar com o pé suspenso? É balançar. Você começa a balançar. É um movimento involuntário. Então você precisa ter esse suporte ali de um dos pés. Se você está com as mãos... Aqui é uma mesa. Você tem que estar sempre com as mãos à vista. Tanto aqui, quando você está fazendo um vídeo no celular, você está fazendo um atendimento. Hoje nós estamos aí na área digital. A pandemia trouxe isso. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. O assunto é muito bacana, gente. É muito gostoso e é muito importante para todas as áreas da nossa vida, para todas as horas do nosso dia a dia. Então vamos girar então o nosso intervalo rapidinho e a gente volta com o nosso último bloco falando com a Leda Rosa, que é mentora em oratória. Rapidinho, vamos lá, vamos aproveitar aqui. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta aqui na tela da NTV, canal 8.1 aí na sua televisão, você acompanhando o Mais Saúde. Aproveite para você mandar a sua pergunta, que o nosso bate-papo, o último bloco tá pra lá de especial. A gente continua com ela, mentora em oratória, Leda Rosa. São várias técnicas, postura, a voz, o tom, o jeito, gesticular, e tudo faz parte, porque a gente usa a nossa comunicação todas as horas da nossa vida. Com certeza, David. E isso é fundamental. Às vezes eu costumo dizer para os meus alunos que a importância da comunicação não verbal, do gestual, não é só quando você está de pé. Porque a altura do nosso mobiliário é na altura do tronco. Então eu preciso gesticular, mesmo quando eu estou sentado. Isso vai gerar uma conexão melhor ali com o meu cliente. Vai gerar uma conexão melhor com os meus filhos, com o meu marido. Eu preciso ter esse cuidado ao gesticular. Porque esse é o objetivo do gestual, é acompanhar a minha fala e enfatizar aquilo que eu estou falando. E às vezes o pessoal fica muito, Leda, mas o que eu faço com a minha mão? Eu fico perdida, se não tem nada, se não estou segurando nada, o que eu vou fazer? Se você está numa mesa como essa, você pode colocar ela como suporte e às vezes direcionar para a pessoa com quem você está falando. E quando você direciona esse movimento da palma da mão espalmada, e olha que legal, inconscientemente você está demonstrando para outra pessoa que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa confiável, mas que também você está aberto. Aberto a quê? A ouvir aquela pessoa. Se você está fechando uma venda, você está aberto a uma negociação.
Você tem que manter ali os seus cotovelos no ângulo de 90 graus, mais longe do seu tronco. Porque quando você faz esse movimento, ele demonstra autoridade. Leda, mas vem cá, a gente lembra disso tudo na hora que a gente está efetuando um negócio, uma venda, por exemplo, como você citou, uma paquera, a gente tem que lembrar disso tudo. Porque é importante, então, a gente fazer, de fato, um curso, uma mentoria. O que devemos fazer? Procurar quem? Pode me procurar. Soluciono todos esses problemas. E por que eu soluciono isso, David? Porque eu passei por isso. Quando eu estava realizando o meu grande sonho de fazer faculdade, eu descobri que eu não sabia falar em público. Você era tímida? Fazer uma pergunta pessoal aqui. Muito. Eu era aquela pessoa que, se eu chegasse num lugar, as pessoas não conversassem comigo, eu não falava nada. A timidez, a gente herda essa timidez, nasce com a timidez, ou a gente perde isso, a gente tem que praticar isso? Como que você vê sobre a timidez? A timidez, ela depende. Tem gente que é mais introspectivo ali, mas tem ambientes que faz com que a pessoa seja mais tímida. Por exemplo, quando a pessoa é criança, os pais ficam mandando muito a pessoa calar. Ah, vai pra lá que não é conversa de criança. Vai pra lá que isso aqui não é momento seu. A criança tá lá na escola, tá conversando, tá ali desenvolvendo um trabalho. Fala mais baixo, fica quieto. Então, tudo isso contribui para que gere ali a timidez no aluno. Ou, às vezes, algum trauma. Eu tenho um aluno que era extremamente comunicativo, ele passou uma vergonha quando ele foi conhecer a família da namorada e ele se fechou. Então, tem vários tipos aí de timidez, tudo isso tem que ser perceptível, e o legal é que isso pode ser desenvolvido. Pode ser desenvolvido através da comunicação e oratória até determinado ponto. Quando chega ali no determinado ponto, não resolveu, aí eu oriento que o aluno procure um psicólogo, alguém que seja profissional especialista da área. Para quebrar certos bloqueios, justamente. Talvez. Uhum. É o mesmo caso da dicção. Tem pessoas que... Era isso que eu ia te perguntar. E para quem tem a boa desenvoltura, eu ia falar boa comunicação, não pode usar esse termo para o pessoal de casa poder entender que tem a boa comunicação. Não, mas ele já nasceu com isso, ele nasceu com o dom da comunicação. Você acredita nisso? O que você fala para as pessoas que falam isso? Eu ouço muito falar isso, e não tem muito estudo. Para quem conhece a minha realidade, a minha vida, sabe sobre isso. Ele fala, mas porque você já nasceu pronto, você já nasceu com o dom. Eu, particularmente, não vejo dessa forma. O que você fala para quem vê dessa forma? A comunicação, ela não é dom. Tem pessoas que têm mais facilidade para falar e tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Até as pessoas que já falam bem, elas podem lapidar as técnicas que ela tem. Então, tudo isso é desenvoltura, é técnica, é treino. E como tudo que nós fazemos na vida, no primeiro momento vai ficar ali. Igual você disse. Tenho que lembrar que eu tenho que gesticular, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E isso são os processos de aprendizagem. Tudo que nós vamos fazer na vida, qualquer coisa que nós vamos aprender novo, passa pelos níveis de aprendizagem, que são os 4 processos de aprendizagem. O primeiro ali, que você não tem consciência que você não sabe, e é o mais rápido. O segundo, você já toma consciência e procura ali um treinamento, procura fazer um curso, procura fazer alguma coisa para desenvolver, mas é o mais difícil. Tá aqui na pauta essa pergunta. Como começar a ser um bom comunicador, ter uma boa oratória? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é aceitar que você precisa. Porque, às vezes, eu recebo alunos que têm vários pontos a desenvolver e que eles mesmos não aceitam. E aquele aluno, às vezes, é o que menos desenvolve, porque ele ainda não aceitou. Então, ele tem que chegar ali como se fosse um copo vazio para aprender as técnicas, estar aberto. O ambiente de sala de aula é algo inacreditável, porque é um espaço de desenvolvimento, não é um espaço do julgamento. E é uma das coisas que as pessoas mais têm medo, do julgamento do outro. E ali eles percebem que todos estão com o mesmo objetivo, com o mesmo interesse. E ali eles desenvolvem de uma forma se sente incrível. Mais à vontade. Com certeza. Para quem está acompanhando o nosso programa e também não sabe como dar esse primeiro passo, onde procurar, que curso fazer, que faculdade, que escola é essa, né? Que a nossa mentora, que a nossa convidada está falando,
Responde. É isso. Eu faço parte do Instituto Laio, que é em homenagem ao meu pai, que são para aquelas pessoas que querem ter liberdade, autenticidade, não mais perder oportunidades. Vem para o Instituto Laio, porque ele vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Vai ter um workshop, eu não sei se a produção tem o bannerzinho aí do workshop, pode colocar pra gente se tiver. Se não tiver, a Leda vai fazer o chamamento agora pro pessoal que tá acompanhando o programa. Com certeza. Será o primeiro workshop de comunicação e oratória de Patos de Minas e região. Nós teremos a participação de vários palestrantes, o Rogério Gonçalves, a Michele Lima do Instituto Insight. Tá na telinha aí o pessoal acompanhar. A Duda Moreira, que é minha aluna, ela vai falar sobre a importância da imagem. Qual imagem você está transmitindo? Ela condiz com a sua marca? A Nath Perse vai estar falando sobre o Instagram. Uma grande parceira nossa. Com certeza. A Michele Souza, que também foi minha aluna, ela vai trazer um pouco da história dela. Como ela deixou ali o direito para ser New Design. E ela traz que o New Design hoje leva ela onde a advocacia não levava. Então, esse workshop vai ser incrível, será no auditório da CDL. Quem quiser fazer a inscrição, pode entrar no meu Instagram, @LedaRosaOficial. Lá no link tem o link da inscrição. É um valor simbólico de R$ 59,90 e a doação de um alimento. Que dia mesmo? Dia 19 de novembro. A doação de um alimento que será destinado a entidades, ó, a dicção falhando. E isso já é buscando aí a nossa parte social. Além do que, David, nós teremos palestrantes surpresas. Que hora começa? Às 14 horas. Às 2 da tarde. De 14 às 20 horas é num domingo. Porque eu ministrava, às vezes, workshops menores aos sábados. E tinha um público que eu amo, tem muitos alunos dessa área, que é a área da beleza, da área da fotografia, da área de eventos, que às vezes falavam comigo, Leda, sábado eu não posso, não tem como eu ir. Salão é o dia que mais dá movimento. Então nós vamos fazer no domingo, para que o pessoal possa ali almoçar com a família e depois pode estar participando com a gente. É um workshop tanto para homens quanto para mulheres, porque nós temos participado aí de grandes eventos voltados para o empreendedorismo feminino. Eu tive a participação no Girls Talk recentemente, palestrei falando sobre o empoderamento da imagem e a comunicação. Tem a SEV também, que é da Michele Lima, e esse é um evento Isso tanto para todo homem... mundo, é para família, para você que se sente bem já com a sua comunicação, com o seu poder de oratória, para você se aperfeiçoar, para você fazer o network, com que é certeza. O mais legal hoje, é o grande chave de tudo, é o network. É o network, justamente. Eu procuro fazer cursos, vou afora fazer cursos de tatuagem, só para fazer network, de aplicativos, isso é muito importante, é o grande tesouro, o conhecimento. Então tá feito o convite através do Leda Rosa Oficial. Leda Rosa Oficial, viu? Você aí de casa, então vai Leda Rosa Oficial. Daqui a pouquinho a gente chama o nosso telejornal, mas a gente continua com o nosso bate-papo, ainda tem aqui uns minutinhos pra gente falar mais sobre a importância, não só da comunicação, mas da postura também. Com você ali a gente aprende a postura, o olhar. Com certeza. O contato visual, eu recebo muitos alunos que chegam e falam assim, eu tenho facilidade de manter o contato visual. Mas será que se você tem a facilidade, você consegue perceber o outro? Porque às vezes o outro não tem essa facilidade de manter o contato visual. E quando você olha demais, a pessoa se sente intimidada. Ao invés de você acolher, você intimida. Então, se você está fazendo uma venda e a pessoa não tem facilidade no contato visual, você não vai gerar conexão e aquela pessoa não vai comprar de você. Se você está numa paquera, você manter um contato visual exagerado ali, a pessoa vai sentir intimidade e vai sair fora de você. Você disse mais uma palavra importante, exagerado. O que é importante? Principalmente na hora da paquera. Vamos deixar essa dica o pessoal de casa aí. Ouvir ou escutar? É ouvir. Não, ouvir, escutar é a mesma coisa. Digo, falar ou ouvir? Você tem que ouvir. Ouvir é importante também. Ouça mais o outro, porque você vai dar a ele atenção. Hoje, se você perceber o quanto que as pessoas estão carentes de atenção, então você tem que ouvir, mas é ouvir participando e realmente dando atenção. Não é aquela coisa assim, você tá ali com a pessoa falando e você tá com o pensamento no mundo da lua, pensando nos boletos que você tem que pagar, na pessoa
no filho que você tem que buscar na escola. Não, você tem que trazer a atenção. Por quê? Você vai trabalhar ali a resposta. Só que você vai dar mais espaço para a pessoa falar, principalmente nos primeiros encontros. Ela vai se sentir atenciosa, vai se sentir importante. Eu acredito que nos negócios também isso é importante. Eu ia te perguntar sobre a pausa, tanto que é importante a gente pausar também, só não sair falando, né? Sim. Falar exageradamente, como você disse, essa palavra do exagero, mas a gente vai deixar para outra oportunidade, que a gente tem que chamar o nosso telejornal. Tá chegando agora, vamos aproveitar esse restinho de segundos para você fazer mais uma vez o chamamento para o workshop que tá chegando aí próximo mês. Para você que quer participar do workshop de comunicação e oratória de 19 de novembro, entra no meu Instagram, @ledarosaoficial. No link tem o link da inscrição para o workshop, assim como para as mentorias, para a questão das turmas. Eu estou com as inscrições abertas para as últimas 2 turmas de comunicação e oratória do ano de 2023. Se você quer ter um 2024 totalmente diferenciado, é a sua oportunidade. É isso, e a gente aproveitou bastante essa oportunidade, esse bate-papo gostoso. Com certeza. Vou deixar registrado uma coisa importante, que é a energia da Leda. A gente consegue sentir a sua energia. Parabéns pelo carisma, Obrigada. Pelas dicas, por tudo. E a gente se encontra mais vezes aqui no programa, tá bom? Com certeza. Um grande beijo pra você. Obrigada, Sucesso. David, pela Gratidão. atenção. Gratidão. É isso, a você de casa, vamos agradecer a você. Gratidão pela enorme audiência do nosso programa. A gente se encontra. Até lá.